No Dia dos Namorados, Felipe sabia que as expectativas para o presente eram altas. Ele e Júlia estavam juntos há algum tempo, e apesar de ser prático e realista, ele sabia que precisava agradar. Júlia, por outro lado, tinha um amor incondicional por surpresas. Ela sempre era uma daquelas pessoas que se entregam completamente à magia do dia, sem nunca deixar de esperar algo grandioso. Quando um comercial local fez sucesso, anunciando os chocolates mais inovadores da temporada, ela não podia deixar de se empolgar. Os chocolates eram descritos como o ápice da perfeição, trufas modernas com um toque especial. Todos na cidade estavam falando sobre eles. É a novidade do ano, diziam os cartazes espalhados por cada esquina. Felipe, inicialmente cético, viu nisso uma oportunidade. Chocolate era uma escolha mais simples e acessível do que um presente de luxo, como joias ou um pelúcia enorme que nunca teria utilidade. Ele até achou graça no fato de que, para Júlia, a verdadeira diversão estava no gesto e não no presente em si. A ideia parecia perfeita. Um presente clássico, acessível e, acima de tudo, algo que ela realmente desejava. Mas o que ele não sabia era que aquele chocolate, promovido como o ápice da inovação, guardava algo mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Quando o dia se aproximou, Felipe e seus amigos começaram a percorrer os mercados da cidade em busca da famosa caixa de chocolates. Mas algo estava errado. As prateleiras estavam vazias e uma fila imensa se formava em frente aos poucos estabelecimentos que ainda tinham estoque. A demanda era absurda e logo se espalhou a notícia de que a oferta era limitada. Cada loja parecia estar esgotando em minutos, e logo se tornou claro que o presente que Júlia tanto queria se tornara uma verdadeira raridade. Felipe e seus amigos fizeram o possível para achar uma unidade. Visitaram todas as lojas da cidade e perguntaram incansavelmente aos funcionários que já estavam saturados com a mesma pergunta. À medida que o tempo passava, o namorado se via cada vez mais desesperado. Ele sabia que Júlia contava com ele, e o simples fato de não conseguir encontrar o que ela queria estava pesando em sua mente. Ele chegou a perguntar se alguma loja na cidade vizinha ainda tinha estoque, mas as respostas foram sempre as mesmas. Somente aqui. O que mais o incomodava era o quão estratégico o marketing da marca havia sido. O chocolate era mais do que uma guloseima. Era um símbolo, uma sensação de status que todos na cidade desejavam possuir. No entanto, após muita insistência, Felipe conseguiu finalmente encontrar uma última caixa em uma loja afastada da cidade. Ele se sentiu aliviado, mas ao mesmo tempo incomodado. Havia algo estranho na maneira como as pessoas estavam agindo, como se o chocolate fosse uma necessidade vital. Ele ainda não sabia o quanto essa caçada mudaria a sua vida. No final do dia, Felipe finalmente entregou o chocolate para Júlia. Ela estava radiante, sorrindo como uma criança que acaba de receber seu brinquedo favorito. Eles sentaram juntos, ansiosos para abrir a caixa e experimentar a famosa trufa inovadora. Júlia estava tão feliz que nem percebeu o desconforto crescente que Felipe sentia. Algo não parecia certo. Quando ela mordeu o primeiro pedaço, um leve estremecimento percorreu seu corpo. A princípio, ela achou que fosse apenas uma sensação passageira. Porém, conforme ela continuou comendo, o sorriso foi desaparecendo de seu rosto, substituído por uma expressão de confusão. Felipe, você não está sentindo isso? Ela perguntou quase em um sussurro. Felipe olhou para ela com um sorriso tenso, tentando esconder sua crescente ansiedade.
Júlia parecia estar tendo uma reação estranha, como se estivesse tentando processar algo que não conseguia entender. Antes que ele pudesse dizer algo, Júlia correu até o banheiro. Ele ouviu o som de um estômago revoltado e um gemido abafado vindo de dentro. Preocupado, ele entrou e a encontrou ajoelhada, vomitando desesperadamente. O que havia naquele chocolate? A situação piorou. Júlia estava cada vez mais agitada, dizendo que sentia algo rastejando dentro dela. Os sintomas não paravam de piorar. Dores no estômago, febre e uma sensação constante de algo vivo se movendo sob sua pele. O pânico começou a tomar conta de Felipe enquanto ele tentava, sem sucesso, acalmar a namorada. Ele pegou o celular e tentou pesquisar sobre o chocolate. Foi aí que descobriu os primeiros relatos. Pessoas começaram a relatar sintomas semelhantes, com uma inquietante consistência. Dores intensas, alucinações, sensação de algo se movendo dentro de seu corpo, como se estivessem sendo possuídas. Então ele viu uma postagem de um amigo que também havia comprado o chocolate, falando sobre ter se sentido mal após consumi-lo. Aparentemente, o problema era mais grave do que ele imaginava. O chocolate não era apenas uma iguaria deliciosa. Algo mais sinistro estava por trás da sua criação. Ele não conseguiu obter mais informações sobre a empresa que produzia, mas os rumores falavam de uma origem misteriosa. A cidade inteira estava começando a entrar em pânico. As autoridades locais emitiram um aviso, mas ninguém estava preparado para a verdadeira extensão do desastre. Júlia entrou em um estado de delírio, repetindo palavras sem sentido, como se estivesse ouvindo vozes. Ela começou a acusar Felipe de tê-la colocado naquela situação. Mas Felipe sabia que ele era apenas uma vítima como ela. À medida que a cidade desmoronava, a tensão se intensificava. Os primeiros casos de pessoas em estado de coma começaram a surgir, e logo as ruas estavam tomadas por pessoas delirantes e febris. O chocolate estava transformando todos em algo diferente, algo não humano. Felipe viu pela janela de sua casa os primeiros sinais de pânico. As ruas estavam lotadas de pessoas caídas no chão, outras vagando com olhares vazios, suas bocas se movendo incontrolavelmente, como se estivessem sendo controladas por algo invisível. Ele sabia que a cidade estava em colapso, mas o pior estava por vir. O noticiário local começou a mostrar imagens grotescas. Pessoas pareciam estar se transformando. Seus corpos estavam sendo consumidos de dentro para fora, e algo escuro e orgânico começava a emergir deles. Era como se o chocolate tivesse liberado alguma espécie de parasita ou praga dentro deles, algo que tomava conta das mentes e corpos das vítimas. Júlia, agora completamente fora de controle, começou a gritar, seu corpo tremendo de dor. Felipe a segurava, tentando mantê-la calma, mas algo estava acontecendo. Ela não era mais a mulher que ele conhecia. A cidade foi isolada. O exército chegou, mas já era tarde demais. O que começou como um presente simples, uma caixa de chocolates, se transformou em um pesadelo que destruiria a todos. Enquanto Felipe tentava desesperadamente proteger Júlia, ele percebeu que a cidade estava além da salvação. E talvez ele também já estivesse perdido. As notícias da cidade se espalhavam como fogo, e logo se sabia que a praga estava se alastrando por toda a região. Felipe, agora cada vez mais apavorado, sabia que não poderia confiar nas autoridades locais. Eles estavam tão sobrecarregados que pareciam impotentes diante do caos.
Com a cidade isolada, Felipe se viu cada vez mais desesperado, tentando proteger Júlia de uma transformação que ele não entendia completamente. Júlia já não era mais a mesma. Seus olhos estavam opacos, sua pele pálida e os tremores constantes indicavam que algo se movia sob sua carne. Ela não mais reconhecia Felipe. Ao invés de gritar por socorro, ela sussurrava palavras incompreensíveis e começava a se contorcer de maneira grotesca. Em sua mente, Felipe sabia que ela não estava mais ali. Algo havia tomado o controle dela. Felipe sabia que não poderia esperar mais. Com o desespero tomando conta de si, ele fez uma decisão arriscada: sair da casa e tentar encontrar uma maneira de escapar da cidade. Ele não sabia para onde ir, mas algo dentro de si dizia que o único jeito de salvar Júlia e a si mesmo era sair antes que fosse tarde demais. Ao sair para a rua, uma cena de horror o aguardava. Os corpos estirados no chão eram inconfundíveis. A cidade estava morrendo e a praga que começara com o chocolate agora parecia engolir tudo o que ela tocava. Felipe fechou os olhos e tentou não olhar para os mortos, para os monstros que haviam se tornado as pessoas que ele conhecia. Cada passo que ele dava parecia mais pesado, como se ele estivesse sendo puxado de volta para o centro do pesadelo que sua cidade se tornara. A fuga de Felipe foi curta. Ele conseguiu sair de sua casa, mas logo se deu conta de que não havia para onde correr. As ruas estavam lotadas de pessoas estranhas, com os rostos pálidos e os corpos torcendo-se de dor. Muitos já estavam completamente possuídos pela praga, seus corpos alterados, os olhos fixos, mas sem vida. Felipe procurou por abrigo em um prédio abandonado, um lugar que parecia estar um pouco mais seguro. Mas o medo de ser encontrado o impedia de relaxar. Ele sabia que a qualquer momento ele também poderia se transformar. Enquanto o pânico se espalhava pela cidade, Felipe sentiu algo gelado percorrer sua espinha. Ele olhou ao redor e viu as sombras se mexendo, como se o próprio ar estivesse sendo corrompido. De repente, uma figura surgiu à sua frente. Era uma mulher com o rosto distorcido, com os olhos completamente brancos e a boca aberta em um grito silencioso. A pele dela estava rasgada, como se algo estivesse tentando sair de dentro dela. Felipe tentou recuar, mas seus pés estavam presos no chão, como se ele tivesse sido paralisado por um medo incontrolável. A figura avançava lentamente em sua direção, e a sensação de inevitabilidade se espalhou pelo seu corpo. Ele sabia que não havia escapatória. Felipe estava cercado. Não havia como escapar. A cidade inteira parecia ter sido engolida pela praga. As pessoas não eram mais as mesmas. Seus corpos estavam sendo consumidos por algo desconhecido, algo alimentado pela maldição do chocolate. Ele viu seu reflexo na janela quebrada de um carro. Seu rosto estava pálido, seus olhos vazios, mas ainda havia uma centelha de humanidade, algo que o fazia lutar. Ele não sabia por quanto tempo poderia resistir, mas a esperança estava começando a desaparecer. A última coisa que ele queria era se tornar mais uma vítima dessa loucura. Mas o pior estava por vir. Quando ele olhou para os lados, viu uma multidão vindo em sua direção. Cada um deles estava alterado, seus corpos deformados, mas ainda assim com uma semelhança perturbadora com as pessoas que Felipe conhecia. Com um último suspiro de desesperança, Felipe se preparou para o fim. Ele não sabia como isso aconteceria, mas sabia que, em breve, tudo teria acabado. O caos estava completo. A cidade havia sucumbido à praga, e ele, como todos os outros, era apenas uma peça no grande jogo de horror.
Felipe sentiu uma dor insuportável quando as figuras deformadas o alcançaram. Seus corpos estavam sendo consumidos por algo além do entendimento, e ele sabia que sua própria carne estava prestes a se juntar àquelas sombras. Antes que pudesse reagir, algo estranho aconteceu. Ele sentiu uma pressão no peito, uma sensação de sufocamento que o fez engasgar. As vozes, os gritos, os sons horríveis ao seu redor começaram a desaparecer. Ele sentiu a última centelha de humanidade se apagando. A última coisa que Felipe viu foi a figura de Júlia, ou o que restou dela. Seus olhos estavam completamente brancos e seu rosto, uma máscara de dor e transformação. Mas antes que ele pudesse pensar em alguma coisa, ele foi engolido pelas sombras. O que restou da cidade agora era apenas uma lembrança sombria, uma história que nunca deveria ter sido contada. Mas as coisas não pararam por aí. O chocolate e a praga continuaram. Não havia mais como escapar. A maldição continuaria para sempre.